Uningá, que o futuro é aqui. Bom dia a todos, é uma alegria estar novamente com vocês. Nós estamos iniciando um novo Café com Saber. Como vocês já sabem, né, acontece todos os primeiros sábados de cada mês, neste horário. E cada mês nós temos conversado, né, com vocês sobre os mais diversos temas, temas transversais que acreditamos ser, né, de interesse não só da comunidade acadêmica, mas temas que são de interesse de toda a sociedade. Este nosso programa, essa nossa atividade, ela está ligada à capelania universitária, promovendo vidas. É um projeto que está sendo coordenado por mim, que nasceu logo após a pandemia, ou quando a pandemia já estava dando uma trégua para nós, ali em 2021. E a capelania universitária está ligada ou vinculada a um projeto maior, que é o NAAC, é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. E a gente está muito feliz que vocês estão aí, né, do outro lado, aí acompanhando o nosso café. Se puderem, façam aí seu cafezinho, pega a sua caneca, a sua xícara e vai tomar um cafezinho enquanto vocês vão acompanhando aqui essa nossa conversa. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema muito especial e já também antecipando e pedindo a vocês que mande o link de vocês, envie o link para os seus contatos, porque mesmo que uma pessoa não está vendo, não vai acompanhar agora o café, essa pessoa poderá acompanhar depois, né? O link vai ficar disponível no YouTube, então vocês poderão dar oportunidade a outras pessoas de acompanhar esse nosso programa tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o tema violência contra criança e adolescente, tendo em vista que no Brasil o mês de maio é considerado ali, é chamado mês laranja, e trabalhando esse tema que é tão importante para que nós possamos ajudar, né, nossas crianças, nossos adolescentes a terem uma vida saudável. E para conversar conosco hoje, nós temos aqui uma equipe maravilhosa, profissionais, pessoas que atuam na área do combate à violência contra a criança e adolescente. Eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem, aqui começando pela delegada Karen. Muito obrigado, delegada, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Você já esteve conosco em outra ocasião falando sobre maus-trato infantil e hoje é uma alegria recebê-la aqui no estúdio da Uningá para o nosso café. Bom dia, eu sou a delegada Karen Friedrich Nascimento. Eu fui aprovada no concurso da Polícia Civil no ano de 2013, fui nomeada em 2016 e estou lotada no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime de Maringá, o NUCRIA, desde 2018, junho de 2018, quando o NUCRIA foi implementado na cidade de Maringá. Muito obrigada, Frei Bento, pelo convite para estarmos aqui já no início de maio, reforçando essas ações de combate e conscientização ao abuso sexual e exploração infantil. Muito obrigado, delegada, por estar conosco mais uma vez. Tenho certeza que vai contribuir muito, né, trazendo informações, elementos que vai nos ajudar, né, a lidar e, sobretudo, buscar alternativas, né, para superar essa violência que, infelizmente, traz tanto sofrimento, não só para as crianças, mas para nossas famílias. E também está aqui conosco a psicóloga Célia Regina. A palavra com você. Bom, eu sou a Célia Regina, sou psicóloga já há algum tempo, 43 anos de formada, e estou há 32 anos dentro da Polícia Civil, trabalhando com crianças e adolescentes que são vítimas de violência. O meu trabalho hoje chama escuta especializada. Antes a gente trabalhava com uma entrevista psicológica, que é para ouvir as crianças e adolescentes sobre o que elas podem nos trazer com relação à violência, a história de vida dela, tá? Para instaurar um inquérito, para instruir um inquérito policial. O NUCRIA é uma delegacia especializada que trabalha somente com crianças e adolescentes vítimas, tá? Dos tipos de violência. Depois acho que a doutora vai
falar mais sobre essa questão. E estamos lá para receber as crianças com o menor dano possível emocional, para que elas possam ser atendidas, né? A família ser orientada com relação à violência praticada contra elas. Regina, muito obrigado, Célia Regina, por estar conosco. Também já esteve conosco em outra ocasião, quando nós fizemos uma discussão, né, com os alunos da medicina sobre maus-trato infantil. Uma alegria recebê-la novamente. Eu que agradeço, Frei. Obrigado. E aqui conosco também a Lia, que é coordenadora tutelar da criança. Lia, a palavra com você. Bom dia, eu sou a Lia Chikoski, sou conselheira tutelar, estou conselheira tutelar, sou servidora pública há mais de 25 anos do município. Fui eleita enquanto conselheira tutelar agora na gestão 2020 a 2024, atuando diretamente na garantia de direitos da criança, sejam eles individuais, né, atendendo diretamente a criança, ou coletivos em busca de políticas públicas e trabalhando diretamente para que a gestão, tanto estadual, municipal e federal, atue diretamente na garantia dos direitos das crianças. Perfeito. Lia, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco e trazer aqui sua contribuição, seu conhecimento e as suas informações e, como você disse, alternativas, né, para que a gente possa vencer essa violência que, como já dissemos, traz tanto sofrimento, tanta dor, né, às crianças e a muitas das nossas famílias. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. E conosco, sempre, todos os cafés, aqui o professor Luiz Fernando, e dou a palavra para você, né, se você é desculpa a expressão, uma peça, né, muito importante nesse nosso café. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom dia para você que está em casa. Muito obrigado, padre, pelo convite. Né? Quero estender aqui os meus sinceros agradecimentos, né, pela presença da doutora Karen, da Célia Regina, da Lia. Digo que eu fico sempre muito honrado por esses convites, em especial por estar com pessoas tão importantes e falando de assuntos que são sempre assuntos muito pontuais, né? E eu, aqui, dentro daquilo que é a minha perspectiva, né, no que pesa trazer um pouco de música sobre o contexto daquilo que está sendo conversado. Então, para você, nesse sábado de manhã, que seja um final de semana rico, abençoado, de muita alegria, e que esse café, né, ele possa ser para você tão enriquecedor quanto de fato é para mim e para todos que aqui estão presentes. E hoje eu queria começar, né, com uma canção que fala sobre essa questão de história, de futuro, né, e nada mais justo do que nós falarmos daquilo que é uma semente que vai tornar-se uma árvore, uma planta frutífera, que é a criança, que é o adolescente, né, que é o que a gente escuta sempre, são os nossos futuros, né? Então que nós possamos cuidar desse futuro da melhor maneira possível. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor?
Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. E na assinatura está escrito Deus. Muito bem, professor Luiz Fernando. Lembrando também que o professor Luiz Fernando coordena o curso de fisioterapia aqui no Centro Universitário Ingá. Muito obrigado, sempre muito bonita, sempre faz a gente pensar bastante nas suas músicas, suas canções. Obrigado, professor. Bem, então nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre, propriamente, do nosso tema, né? Sobre o combate à violência contra a criança e adolescente. Eu pensei, para a gente dar início a esta conversa, especificamente sobre o tema, que se vocês pudessem, né, talvez aqui começando com a delegada Karen, falar um pouquinho sobre, contextualizar um pouco os tipos de violência que existe contra a criança, o que é uma violência contra a criança. Então, que vocês pudessem ficar aí bem à vontade para trazer um pouco dessas informações. A violência, ela pode ser física, sexual e psicológica. Em relação à violência física, a gente destaca a contravenção penal da vias de fato, o crime de maus tratos, o crime de lesão corporal, inclusive a lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar, crime de grande incidência na delegacia no CRIA. Também, em relação à violência sexual, ela pode ocorrer de duas formas, né? É o abuso e a exploração. Sempre que falamos em exploração sexual, ela pode ocorrer aí por formas, por exemplo, de aliciamento à prostituição. São formas que visam fins comerciais, fins lucrativos. É importante a gente destacar que todos os crimes contra a dignidade sexual são de atribuição investigativa do NUCRIA. E também temos a violência psicológica, que engloba aí os xingamentos, humilhação, crimes de injúria, difamação praticado no contexto familiar, né, em outros contextos também contra a criança. Perfeito. Alguma mais informação? Os crimes que a doutora colocou, que são característicos de crimes mesmo, né? Mas a violência contra a criança também engloba outros que não são caracterizados como crime. Por exemplo, a institucional, né? A violência institucional, quando é negligenciado a questão, por exemplo, de um exame médico, de uma cirurgia médica, que o Conselho Tutelar tem que atuar na prevenção e até diretamente contra a instituição ou a própria gestão que esteja negligenciando esse atendimento. Também tem a negligência familiar, que também é uma tipificação de violência contra a criança, que não necessariamente seja um crime, mas a criança ser negligenciada, né? Deixada na escola posterior ao período, ficar longos períodos em casa sozinho, ficar sem alimentação, sem o próprio atendimento médico, né? Então são violências cometidas contra as crianças, tanto a institucional quanto a negligência familiar, que não necessariamente são um crime, dependendo do nível que atingir aquilo, mas que exige uma atuação do Conselho Tutelar e da própria rede para cessar essa violência, né? São violências, entendendo o Estatuto da Criança enquanto a proteção integral e vendo a criança como sujeito de direitos e que estão em seu desenvolvimento, a gente tem que promover esse desenvolvimento para a criança.
E isso, quando ele não é promovido, ele é um tipo de violência, né? A violência psicológica ela é difícil a Célia vai com certeza falar sobre isso, né? De ser caracterizada, provada, mas ela acontece. Então, em níveis mais rasos, ou mais simples, ou até de falta de conhecimento, né? Então, é nesse ponto, nessa violência, que o Conselho Tutelar e a rede de proteção acaba atuando antes de ser encaminhado. Então é importante destacar que muitas vezes as pessoas procuram a delegacia relatando essas situações que caracterizam, por exemplo, uma negligência, mas que não estão tipificados como crime, né? Então, para que nós possamos registrar um boletim de ocorrência, instaurar um inquérito policial, nós precisamos que o fato se adeque a uma norma penal. E muitas vezes isso não ocorre. Então, nós encaminhamos, através de ofício, né, o fato, relatamos a situação, ou até mesmo, às vezes, quando a pessoa insiste, nós registramos o boletim de ocorrência e encaminhamos ao Conselho Tutelar para as providências devidas. Perfeito. A pessoa não sai sem um atendimento de lá, sem uma orientação e sem um encaminhamento, né? Nós procuramos ouvi-la, acolhê-la e mandá-la e colocá-la na rede, né, para o atendimento do CREAS, do CRAS, sempre com acompanhamento do Conselho Tutelar, para que essa criança seja, de alguma maneira, assistida. A família precisa ser assistida. A gente tem questões de abandono, né? A Lia colocou com relação à negligência. Às vezes são coisas assim, medicação que não está sendo dada, o descuido com a higiene, daí a suspeita de um abuso, mas, na verdade, a criança está assada e tem uma assadura e o problema ali da limpeza, né, que deveria ser feita e não está sendo adequada. Então, assim, é muito amplo. A gente acaba atendendo o público todo, necessariamente não se transforma no inquérito, dentro do que a doutora colocou, mas as pessoas são assistidas e são encaminhadas para a rede de atenção. Porque às vezes o que dá a sensação que a violência é quando ela deixa algum sinal, alguma marca externa, né? E às vezes corre-se o risco de negligenciar todo o sofrimento da criança, como vocês estão colocando, né? É aquela dor, é aquela violência que você não vê, né? Que não aparece no físico da... A mais danosa é a interna, né? Que daí ela precisa realmente de um atendimento psicológico para tentar resgatar, né? Suturar, né? Esses machucadinhos internos que estão ali. A violência psicológica, ela é silenciosa e ela é extremamente marcante. Então, se você tem um pai, uma mãe que repete sempre que você é um burro, que você é um incompetente, que você não vai ser nada na vida, isso são... a gente coloca assim como se fossem cimentinhos, tijolinhos que vão sendo sedimentados dentro da psique dessa criança, e ela acaba desenvolvendo o que esse pai e essa mãe estão dizendo. Não vou ser nada... Tá? Não tenho futuro nenhum, e daí fica muito mais fácil para ela, de alguma maneira, agradar esse pai e essa mãe, e daí responde professor em sala, agride colega, né? Segue o rumo do que a palavra tem poder. A gente sempre fala isso, né? Que a palavra tem poder. Quando uma criança está fazendo bagunça, às vezes a equipe pedagógica liga, olha, ele está batendo, mas está acontecendo alguma coisa. Não é natural, né? Então, assim, são características de violência que elas desencadeiam outras violências, e aí um crime até, porque ela começa silenciosa, né? Porque a própria negligência, por exemplo, a falta de alimento vai desencadear uma doença, talvez, por falta de vitaminas, etc. E aí, quando chega para atendimento médico que necessite de alguns exames, que às vezes o SUS nem disponibiliza, aí se transforma numa violência institucional, mas que começou numa negligência, num maus tratos muito silencioso, né? Inclusive, esse mês, agora de maio, ontem, né, a Secretaria da Criança lançou um programa que chama Dar Crédito, mas ele até chama atenção como se fosse um resgate de crédito, mas é dar crédito à voz da criança, porque nós costumamos não ouvi-la, ou ouvir e não dar o crédito, né? Não dar
Não dá valor. Não dá valor e nem acreditar, né? Quando chega na esfera em que nós trabalhamos, aí há um crédito. Mas é importante que as pessoas todas, né, deem crédito, ouçam o que a criança tem para falar, porque ela vai apontar essas violências, seja qual tipo for. Ela é a dona da história dela. Sim. Só ela pode trazer Sim. para a gente o que nós precisamos. Sim. Né? A gente precisa ouvir, treinar principalmente o ouvido, fechar mais a boca, sem julgar, sem indicar caminhos, né? Mas ouvir essa criança e realmente acreditar no que ela está falando. É exatamente isso que nós fazemos dentro do Nucria. A escuta especializada é para dar voz a essa criança, para que ela coloque, porque é ela que vai poder nos contar exatamente o que está acontecendo com ela, do jeitinho dela. Em relação aos crimes contra a dignidade sexual, especialmente, a gente vê muitas vezes uma postura de culpabilização da vítima em relação às famílias, né? Então, às vezes aquela adolescente está sendo vítima de estupro de vulnerável, importunação sexual dentro do contexto de violência familiar, e a genitora, ao chegar na delegacia, nós perguntamos: a senhora gostaria de solicitar uma medida protetiva para que o agressor não se aproxime dela? E a mãe diz que não acredita na versão da vítima. Muitas vezes nós temos que acionar o conselho tutelar, pedir a intervenção do conselho, porque a própria família, que deveria proteger esse menor, não o faz. Então, já tive caso, por exemplo, de uma adolescente que estava sentada na minha sala, enquanto a mãe estava na sala da investigadora. Ela já tinha passado pela escuta, nós não conversamos sobre o assunto, né? Apenas a psicóloga conversa com o adolescente, e a mãe na recepção dizia: minha filha está mentindo, isso não é verdade. E ela começou a chorar muito. Ela falou: nem a minha própria mãe acredita em mim. Então, em relação aos crimes sexuais, isso é um ponto muito, muito grave. Com relação a essa violência sexual, ela nem sempre ela precisa se caracterizar uma questão física, né? Um ato em si, com relação até à importunação, né, sexual, o toque com malícia da criança. Acho que tudo isso também se caracteriza como importuno, como violência sexual. É que aí nós temos que diferenciar os crimes de estupro de vulnerável, estupro e importunação sexual. O estupro de vulnerável é praticar ato libidinoso ou ter conjunção carnal em face de menor de 13 anos. E nesse caso se presume a vulnerabilidade. Em relação ao crime de estupro, é preciso que como meio do crime tenha violência ou grave ameaça. Em relação à importunação sexual, seria aquele toque indesejado, com o fim de satisfação da lascívia. Então, por exemplo, uma adolescente em que o padrasto passa as mãos nas nádegas, nos peitos, né, nos seios, não é necessário que haja a violência ou grave ameaça, já está configurado o crime. E muitas vezes as pessoas chegam lá na delegacia e falam para o menor: você vai ser responsabilizado porque você está acusando uma pessoa. Não tem um laudo que vai dizer que que a pessoa praticou um crime sexual. E a gente vê que nesses casos em que realmente tem um laudo positivo que aponta ali conjunção carnal, né, ou um ato libidinoso, uma fissura anal, são raríssimos casos. Os outros casos a gente tem a palavra da vítima, é uma investigação complexa, porque nós acabamos tendo que ouvir diversas pessoas que estão próximas a esse menor, né? Por exemplo, um professor que notou uma mudança de comportamento, um familiar que tem acompanhado ali o desenvolvimento da criança. E a outra questão, às vezes você ouve alguns comentários, alguma reportagem. É verdade que a violência contra a criança, adolescente, acontece mais nas classes socioeconômicas desfavorecidas? Ou isso não tem uma estatística que diz isso? Eu acho que é mais denunciado na classe baixa, média. Tá? A classe alta tenta resolver entre eles e mantém em silêncio. Eu acho que a violência existe em todas as classes sociais,
só que a média baixa busca a autoridade policial, busca na tentativa. A grande maioria é alguém que percebe, alguém que tenha, que faz a revelação espontânea para uma professora, para uma tia, para uma prima, e acaba daí fazendo a notificação compulsória. Tá? E às vezes a família, a mãe, o pai são os últimos a saber o que está acontecendo ali. E na classe mais elevada, se isso acontece dentro de uma escola, a escola chama os pais, coloca o que está acontecendo, porque é uma vitrine desagradável, né? Até um fato bem preocupante para nós é o fato de que muitos inquéritos são instaurados através de denúncias que chegam através de fichas de notificação das escolas municipais. Das escolas particulares, raramente chega ficha de notificação noticiando a prática de crime contra alunos. O fator financeiro, ele não é decisivo, mas ele é influenciador. Por exemplo, uma família que se encontra, né, num momento de muita vulnerabilidade, sem alimento, passando por reais necessidades físicas, né, ela acaba desencadeando violência, sem contar que, historicamente, essas pessoas também já vieram de núcleos violentos, geralmente, né, estiveram expostos a maiores vulnerabilidades, situações de violência, que eles entendem até como normal. Recentemente, eu atendi uma família que deixou um bebê muito pequenininho sozinho em casa. E quando eu fui conversar, né, foi feito o boletim de ocorrência por abandono, a PM atendeu. E quando eu conversava com a genitora, eu tive a impressão que ela tinha entendimento mas por que estão fazendo tudo isso? Isso é natural, né? Então, assim, é uma questão, a vulnerabilidade cria uma cultura também, né? Tá tudo bem, eu fui criado assim, por exemplo, não posso bater. Eu apanhei minha vida inteira, onde que vocês estavam quando eu estava apanhando, né? E, então, assim, não que a gente entende que é subnotificado, e eu acredito muito, não é só a classe alta, existem subnotificações por influência, por N motivos, né? Mas com certeza a questão financeira é uma influência. Mas a questão da família vulnerável e as escolas municipais estarem notificando também é uma questão cultural, né? De fazer se entender, de menor conhecimento, né? As famílias ficam todas muito juntas, né? Quanto maior a renda, menos as famílias, elas são menores e menos convivem com outros, com família extensa. Quando a família tem a situação mais vulnerável, eles se acumulam, né? Eles moram todos no mesmo quintal, moram muita gente junto, mora vovó, vovó, tia. Então, assim, a violência pode ocorrer também, não é só porque é mais vulnerável, é porque culturalmente, e o meio está influenciando, né? A criança não é sozinha. A violência, ela acontece por causa do meio que ela reside. Até na maioria dos casos a gente percebe ali o uso de substância entorpecente, exatamente, de bebida alcoólica, a mãe troca de parceiros com frequência, né? Esse parceiro também usuário de drogas, ingere bebida alcoólica. Mas você vê também, Lia, além dessa, eu concordo com você nessa vulnerabilidade, mas eu também acho que tem uma questão social. Tá? A criança que tem médio, alto, a escola não comunica, é lei. Não, sim, é subnotificada. Uma coisa não desmerece a outra. A notificação, né? É para todos, tá? Sim. Não é só para médio, baixo, de classe social. Eles não notificam, eles chamam os pais. Às vezes a criança está machucada. Alguns casos que vocês recebem e nós também, é a própria vítima que disca 100 e faz a denúncia contra os pais. Porque ninguém na escola, ali tem uma vitrine que ela é fechada e ela é resolvida ali dentro, por uma questão social e econômica. Tá? Sim, então eu acho assim que também tem essa questão, como nós não recebemos notificação de hospitais particulares. Tá? Você recebe da UPA, você recebe do HU, você recebe mais de hospital, principalmente com relação à violência doméstica, onde a mulher é a vítima, tá?
subnotificado, mas de maneira alguma que vão chamar alguém para fazer o atendimento. Então você vê assim que tem uma questão social, Com não é certeza. falta de conhecimento, eu acho que é falta proteção. também um pouco de capacitação e Exato. orientação. Eu ia chegar nesse ponto. Porque a gente percebe, por exemplo, nós recebemos muitas fichas da rede municipal, mas da rede estadual nós não recebemos. Então é um dado que também chama atenção. O que é interessante é que eu acho a questão da capacitação talvez seja a melhor, não só para as escolas públicas e órgãos públicos, mas também para as particulares, né? A gente costuma até ter uma brincadeira no conselho, se o hospital particular liga é porque estão fugindo sem pagar, né? Não é porque estão pensando na criança, assim, mas é uma brincadeira interna que a gente tem, porque assim, o hospital público, a UPA, ela notifica com muita frequência, né? E nem sempre é aquilo, mas pela dúvida notifica, assim como as escolas municipais, as crianças menores de 10 anos, na dúvida notifica. Então talvez seja esse fluxo, né, que necessita ser construído, de entender quando é que vai ser notificado, qual é a importância da notificação, né? Da mesma forma que nós temos notificações que a gente fala, meu Deus, a gente vai olhar lá um fiozinho riscado na perna da criança, a gente não sabe o que está acontecendo, mas geralmente é questão de capacitação, talvez. Mas a subnotificação, Célia, existe. Eu só quis colocar aqui, imensa, né, inclusive. que a gente está falando também de vulnerabilidades maiores, né? O entendimento da violência, que todo o território é importante, né? O que a criança tem, o adolescente tem no seu território, onde ela mora, onde ela vive, com a sua família, é importante. E eu acho também essa também é uma questão cultural de não querer se envolver no problema do outro. Tá? Eu vejo as minhas colegas dentro de consultório ouvindo dos próprios pacientes que têm condições, inclusive, de pagar uma terapia, que não é uma coisa barata, e eu não quero me envolver. Se eu fizer uma notificação, eu posso perder esse paciente. Exato. Sabe? Então você percebe isso. O próprio médico, pediatra ou neuro, ou qualquer, também não fazem essa notificação. Então eu acho que também é aquela questão de vou ter que ir na delegacia, vou ter que prestar depoimento, olha o tempo que eu vou perder, tá? Posso perder o paciente, então eu não quero me envolver. Então é uma questão social, na verdade, né? Eu queria que dentro do contexto, né, que vocês trabalham, as experiências que vocês têm de atendimento, se é verdade que é comum que o abusador que já foi abusado também na infância, porque você acaba ouvindo isso, olha, ele também foi abusado na infância, agora por que ele passou, agora também ele se tornou um abusador. Isso é verdade? Fala aí. Ó, por coincidência, minha filha fez uma pesquisa dentro da PEN, com relação aos infratores, né? Quem tinha sido condenado por abuso sexual. E ela já foi com alguma coisa preparada sobre essa temática, exatamente. Devem ter sido vítimas de abuso em outro momento e estão repetindo esse ato por consequências, né? E isso não é verdade, tá? Estatisticamente não tem comprovação. Eu acho que o discurso é mais ou menos assim, preciso desculpar esse meu ato, então fui vítima e vou repetir, né? Então isso não é um fato real. No caso da violência sexual, né, agora na questão de outras violências, né, de crimes praticados, outros crimes, né? É importante salientar, a gente teve até um caso muito recente em que a família foi atendida toda a vida, e a mãe presa, e os filhos acolhidos, e devolve para a mãe, e toda aquela, uma vida caótica, né, até da nossa visão que estamos acostumados. E aí a mãe foi detida, os irmãos mais jovens, que eram menores de idade, foram acolhidos, foram para a família acolhedora, e ficou um dessas crianças que permaneceu e fez 18 anos e escapou da rede, a gente já não tinha mais. E ele praticou um furto no centro e acabou matando um jovem, né? Não se justifica, mas o mundo que ele viveu foi todo esse. Nós que estivemos dentro da rede e usamos todos os recursos para tentar resgatar
essa criança que foi uma criança, que se tornou um adolescente, né? E só que não tinha, eu até comento, qual era a alternativa? Ele teve várias, a rede protegeu, desacolheu, acolheu, desacolheu, teve certas atitudes, mas ele viveu aquilo ali o tempo todo, Sim, né? sim. Então, assim, quando ele cometeu aquele crime, lógico, nada justifica, né? Mas olhando, eu até usei esse tema, esse caso, num tema da questão da maioridade penal, né? Porque esse menino escapou da gente faltando um mês para fazer 18 anos. Assim, quando ele começou, que a gente viu uma expectativa, ele fez 18 anos e a rede afastou, né? Então, e logo, acho que 4 meses seguintes, ele cometeu esse crime, né? Ele não tinha casa, ele não tinha pais, ele não tinha irmão, não tinha família, não tinha ninguém. Ele estava vivendo nesse mundo do crime. Então, não no caso da violência sexual, é diferente. Essa questão que você está colocando é uma questão social, é uma questão de história de vida, cópia de comportamento, né? Então você vê ali que é o ambiente em que ele estava inserido. A gente também vê os agressores de mulheres, difícil, né, que estão reproduzindo também, né, que teve a mãe agredida. Em relação à violência sexual, acho que até a Célia vai lembrar do caso, nós instauramos um inquérito para apurar um estupro, era importunação, estupro. Ele era professor de uma escolinha de futebol e ele aliciava os meninos. E tinham várias vítimas, e nós fomos pesquisar, o pai dele também estava respondendo a 2 inquéritos. Então, nós já identificamos ali que, provavelmente, o filho também foi vítima de abuso sexual, né, na infância. Pois é. Não é uma regra, né? Não é regra de jeito nenhum. Não é um fator determinante, né? Não é. Mas há alguns casos, né? Alguns digamos, casos. Seriam as exceções. Então, pessoal, nós estamos aqui, né, com o nosso Café com Saber, nesta manhã de sábado, muito feliz por vocês estarem aí conosco. Vocês estão vendo que é um tema que tem muito o que se falar e muito o que se fazer, né? E a nossa intenção é essa, é trazer um pouco de informação, dar alguma indicação, para que nós possamos, junto, colaborar nessa luta. É dever de todos nós, de todo cidadão, né? O combate à violência em todas as etapas da vida. Mas aqui nós queremos, então, lembrar que essa é uma fase muito importante, que todos nós nos empenhemos para poder dar uma vida saudável às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E nós vamos agora, então, né, aqui na metade, caminhando para a segunda parte final da nossa conversa, com mais uma música com o professor Luiz Fernando. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Muito obrigado, professor. Então nós estamos aqui com o nosso café, com saber, aqui com os nossos convidados, e nós estamos muito felizes, né, podermos ter essa oportunidade de trazer essa reflexão, essa conversa, essa informação, né, para a comunidade, para a sociedade como um todo. E pedimos a você, né, que ajude a divulgar esse trabalho, que é muito importante, e nesse tema que nós estamos, nesse mês de maio, que se dedica, que tem como uma campanha mais intensa sobre o combate, né, à violência contra a criança, contra o adolescente. E eu queria ainda que as nossas convidadas pudessem falar um pouquinho, talvez, sobre duas coisas que eu trago ao mesmo tempo. Uma é que hoje as crianças, adolescentes, eles têm acesso muito cedo, né, às redes sociais, à internet. Eles aprendem sobre sexo, sobre tantas coisas muito cedo. E também os nossos jovens, nossos adolescentes, eles já estão formados, né, com um corpão, digamos assim, de homens, de mulheres. E mesmo assim, se esses adolescentes, se eles são importunados, se eles são violentados, isso se caracteriza também uma violência sexual. E a outra coisa, às vezes se uma criança ou um adolescente relatar uma violência, mas depois ela, ali nos exames, não se percebeu nada, não teve nenhum sinal dessa violência. Essa criança estava mentindo, esse adolescente estava mentindo? Em relação ao acesso à internet, é importante a gente destacar os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é armazenar, compartilhar material pornográfico, encaminhar fotografias, vídeos pornográficos através de grupos. Nós temos muitos inquéritos instaurados, tendo em vista que muitos pedófilos aliciam esses menores através de jogos online, através do Instagram, do Facebook, e solicitam esse material pornográfico e posteriormente pedem para que sejam enviadas novas fotos, novos vídeos. Esse menor acaba apresentando aí até problemas depressivos, porque acaba sendo ameaçado, né? O pedófilo, ele diz: eu vou encaminhar para os seus amigos da escola, eu vou encaminhar para os seus pais, e aquilo vira um ciclo em que ele é constantemente ameaçado. Então é muito importante que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão acessando nas redes sociais. E também tem, além da questão da ameaça, tem a sedução. A outra parte se apresenta às vezes como uma criança ou um adolescente da mesma idade, e depois, quando quebra o sigilo, né, a conta telefone, do celular e tudo mais, descobre-se que tem do outro lado um homem já com 60, 70 anos, 50 anos, que está usando imagem de um adolescente ou de uma criança e eu quero namorar com você, eu gosto muito de você. Sempre tem uma conversa nesse sentido. E a menina entra, porque às vezes tem 10, 11 anos, nossa, meu primeiro namoradinho, eu tenho alguém encantado por mim. E tudo que ele pede, ela faz, né? Manda foto para mim sem roupa e tudo mais. Quando os pais descobrem e elas vão para a delegacia e que a gente pergunta para ela: você tem certeza que essa pessoa, que essa foto é da pessoa que está conversando com você? Sabia que existe a possibilidade de ter um adulto do outro lado? Você sabia que tem a possibilidade? É um choque muito grande para a criança, porque ela acredita realmente que é um coleguinha que ela está. Marca um encontro,
Depois descobre-se que o cara está lá na Bahia ou em Minas Gerais, que não é uma coisa próxima dali. Mas assim, que os pais possam sempre estar olhando o que os filhos estão fazendo. Acessando, né? Não é para dar o celular e tipo, esqueça que eu existo. Eu acho que a gente tem que sempre estar olhando o que o filho está fazendo, está trancado no quarto, o que está acontecendo ali e principalmente quando a gente vê a história de vida dessa criança, a gente vê assim, a ausência tá? Da presença, a ausência da presença real do pai ou da mãe ali na vidinha dela, né? Às vezes a única atenção que ela está recebendo é dessa pessoa que está do outro lado do telefone. E nesse contexto, às vezes nós recebemos algumas fichas de notificação dizendo que a criança, o adolescente está apresentando um comportamento sexualizado. Iniciamos a investigação e constatamos que está tendo acesso ilimitado à internet, está assistindo filmes pornográficos, por exemplo. A liberdade, né, que existe, que está sendo muito confundida, né, com a falta de acompanhamento, talvez. Eu já recebia, e eu achava muito estranho no começo da gestão do conselho, pais entregando, olha, tem 8 anos, aí eu não consigo mais cuidar, toma, pode pegar, né, como se fosse, eu não consigo mais cuidar. Os pais não têm acesso nem mesmo ao que o filho precisa, né, nem ao que ele necessita emocionalmente, muito menos a redes sociais, né, e isso vai dar um problema. Se não deu até agora, vai dar no futuro, né? Então é importante que os pais saibam que essa questão, eu não posso invadir a privacidade do meu filho, você vai ter um problema. Se não for agora, vai ser daqui a pouco, vai ser aos 13, aos 14, aos 15. Importante lembrar, esses dias eu até atendi um caso que eu achei muito interessante. Um garoto de 15 anos, adolescente, teve relacionamento com um homem de 35 anos. E a mãe ficou desesperada, porque ela nem imaginava sobre essa situação. E depois ela conseguiu acesso ao celular. Olha só, ela conseguiu acesso ao celular do menino, enquanto ele estava dormindo. Ela deu um remédio para ele, para liberar o dedinho no celular. Sabe, umas coisas muito assim, parece investigativo. E é a mãe da criança, é a mãe do adolescente. E aí ela descobriu tudo isso. E aí ela foi investigando, ela verificou que ele estava há bastante tempo já se relacionando, foi por esses meios de rede social, e daí ele conheceu esse homem, é um homem, né, depois. E ela falou, o que eu faço? Eu falei, olha, é uma situação muito complexa, porque ele não tem mais 14, não é um estupro, né, ele não é mais, ele não é mais vulnerável, né, ele está tendo um relacionamento com essa pessoa. A maneira que começou, que ela descobriu que foi errada, mas foi através, ela estava ali na cara dela, né? Então, assim, a falta de acesso a essas informações é muito difícil, né? Os pais deixam livres porque não querem invadir a privacidade, mas isso vai acontecer em algum momento. O não é importantíssimo. O não. O limite é uma prova de amor. Esses dias eu até palestrei numa escola estadual e eu disse, eles não gostaram muito, o seu pai tem a obrigação de verificar a sua mochila, o seu pai tem o dever de verificar o que você está acessando nas redes sociais, mas para um adolescente entender isso é muito difícil. É justo, porque já está criada essa cultura, né, de que eu não posso mexer, é um espaço reservado, é meu, é individual, né. As individualidades foram confundidas, né? Então é muito simples de acontecer, muito fácil. A pedofilia existe, ela não é uma invenção da cabeça dos pais, dos professores, nossa, da rede, não é, ela existe, né? E o seu filho está ali, está vulnerável e você está permitindo. Esse comportamento sexualizado a gente está verificando em crianças de 3, 4 anos que têm acesso a TikTok, sabe? Então, você fala, mas alguma coisa está muito errada, né? A Regina falou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu converso com os pais, falo muito sobre essa questão do limite. É muito comum, né, trabalho em comunidade, eu trabalho com muitos jovens, com muitas crianças, com muitos adolescentes. É muito comum você ouvir do pai, olha, em casa não tem diferença, somos todos amigos, somos todos iguais, né? E eu costumo dizer aos pais, não são todos iguais.
porque os filhos gostariam de ter um amigo, mas eles também querem ter um pai. Né? Você não pode negar o seu papel de pai. Né? Você pode ser um pai amigo do seu filho, mas vocês não são iguais. Então, o filho tem que entender que o pai e a mãe é ou deveria ser uma referência para eles. Sem né? dúvida. Então, os filhos seguem muito os pais. Eu estava, inclusive, domingo eu disse, vocês já sabem que eu sou padre, então eu estava na minha reflexão e eu disse, eu vi os pais chegando para a missa com seus bebês, suas crianças pequenininhas, os pais colocam o joelho no chão, né, a genuflexão, as crianças fazem a mesma coisa. Os pais se benzem, os filhos também se benzem. Então, a nossa tendência é muito copiar aqueles que são a nossa referência, os nossos pais. Então, eles são muito importantes na formação do caráter, da personalidade, né, das crianças. Aí eu queria trazer, o nosso tempo está terminando, mas eu ainda queria trazer o que vocês, por exemplo, ser um pouco breve, sobre o que está acontecendo muito hoje no Brasil, no mundo, e eu imagino que as pessoas gostariam de ter qualquer palavra sobre isso. A violência que nós estamos assistindo nas escolas, adolescentes entrando e matando, ferindo crianças. O que será que está levando as nossas crianças a um comportamento assim tão violento, né, tão doloroso? Se o senhor me permitiu, eu só queria voltar quando o senhor fala assim, não existe marca, o exame foi feito e não foi comprovado, a criança está mentindo? Não. Como a doutora explicou no início, tem alguns atos na violência sexual que não vão deixar marca, como o toque de mão, de língua, tá? O passar a mão, às vezes esfregar o órgão genital, não deixam marca. Isso não quer dizer que o estupro não tenha sido consumado ali. Né, com esses atos que estão sendo praticados. Perfeito. Ele é vulnerável, menor de 14 anos, não tem o que discutir. A gente ouve muito a família dizer, mas o laudo deu negativo, mas a palavra da criança é suficiente. Tá? Ela conta principalmente quando a criança conta com riqueza de detalhes, quando ela coloca a emoção, né? A sensação, ela demonstra a sensação e o corpo dela está falando o que ela refletindo, né? O que ela está falando, né? O corpo fala também, né? Uma linguagem não verbal, mas a gente consegue perceber. Tá? E sobre aí as escolas? Então, eu acho que é muito complicada essa situação das escolas, porque você vê na história de cada agressor o quanto ele foi violentado dentro da escola por amigos, pelos professores, pela própria escola, com relação ao bullying, né? Ele sofreu bullying. Então, eu acredito que, além de nós trabalharmos com as crianças, com os adolescentes, com relação ao respeito, amor ao próximo, entender essas diferenças, né, com a problemática que cada um possa ter, a gente precisa, essa troca ali, a gente precisa trabalhar também com a equipe pedagógica. Porque se eu venho falar para o senhor que eu estou tendo um problema com a Lia, tá? Ela não quer conversar comigo ou ela está me xingando de alguma coisa, a escola precisa tomar uma providência, chamar as duas partes e tentar resolver. Tipo, não, isso aí é coisa que acontece, vamos levando, vai crescendo, vai crescendo. Vai ter crédito um momento, à voz, né? Exatamente, não estão dando crédito à voz da vítima. A vítima precisa ser ouvida e valorizada. Tá? E precisa resolver. Às vezes a outra que está na prática do bullying também está sendo vítima de alguma coisa. Às vezes dentro da própria casa e está precisando extravasar toda essa violência que ela está sofrendo. Então é uma questão social, psicológica e todos têm que estar envolvidos, principalmente os professores, para resolver a questão. Perfeito. A gente precisa destacar também a questão do ciberbullying hoje, que através da internet essas vítimas acabam sendo, né, humilhadas ali de certa forma, acabam fazendo às vezes montagens até sexuais, acabam sendo vítimas de difamação pela internet. Então tem uma extensão muito mais ampla. E ali o grupo se protege, né? Porque tem uma tela. A questão da violência escolar é uma coisa que sempre existiu, óbvio que agora veio até
por causa das fatalidades, né? E desse aniversário infeliz e toda essa situação. Mas é importante que os pais observem o comportamento, né? Durante esse período agora que teve, do dia 20 de abril, que nós estávamos indo bastante nas escolas, teve um caso que me chamou muita atenção. Tinha um aluninho de 12 anos com uma faca na bolsa. E aí ele falou para um outro coleguinha, e o coleguinha foi lá e falou para o outro e chegou na direção. E aí fomos chamados para ir lá conversar com esse aluninho. Ele falou assim, tá todo mundo falando que a gente vai morrer essa semana, eu trouxe para me defender, porque se ele viesse, eu ia dar uma facada nele. Então, a violência que gera violência, né? Essa criança, ela não poderia jamais, né, nem foi ser punida, né, pelo que ela fez, porque ela estava observando. Mas o que me chamou mais atenção na história foi que quando nós chamamos os pais para conversar, para observar, a mãe falou assim, eu acho que ele está certo. Ele tem que se proteger, né? Então, assim, a violência, ela está num nível que é fora da área das crianças, dos adolescentes. Ela está nos próprios pais, né? Que permitem, se meu filho bate, eu mando bater mesmo. E sem a compreensão do que é o ato. Isso, né? E assim, a gente observa muito isso na educação infantil. Se te morder, morde de volta, né? E uma fala para uma criança de 3 anos, que se alguém te morder, você morde de volta. Quando ela tiver 8, ela vai bater. Quando ela tiver 13, existe um transtorno que chama transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Eu tenho a sensação que todo adolescente tem TOD, né? A minha sensação é que eles fazem 13 anos e o transtorno acontece, porque eles têm essa oposição quase que direta com os pais, com a família extensa, com autoridades, com professores. Eles têm essa necessidade de falar assim, alguém tem que falar não para mim, sabe? É a impressão que eu tenho. E quando essa fase adolescente, dos 13 aos 16, que eles ficam, parece, testando você até, o desafio de falar, eu quero ver até onde que eu posso ir, é a questão do limite. E é nessa fase, principalmente, que os pais têm que observar, olhar, está carregando a bolsa, teve uma mudança de comportamento, o que está acontecendo? Observe, é bullying mesmo, ou ele também está fazendo, né? Os pais têm essa condição de ver, são seus filhos, ninguém mais íntimo do que os próprios pais. Quer dizer, a falta de conhecimento, porque é natural a gente conversar com os pais e falar, não, meu filho não fez isso. Não, meu filho em casa é assim. Imagina, e isso acontece com todo mundo. Todos nós que temos filhos, já passamos por isso. Os filhos desafiam a nossa autoridade e isso é natural, mas esse desafio tem que ter uma resposta e a resposta tem que ser negativa na maioria das vezes. Falar o não, explicar o que é violência, pedir que eles se manifestem é muito importante. Tá certo. Pessoal, então nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, né, falando sobre esse tema, refletindo, trazendo informações para a comunidade, para aqueles que nos estão acompanhando. Mas para nós encerrarmos, eu gostaria de dar mais 1 minuto, não mais do que 2, para cada um de vocês, para dizer assim, o que a gente poderia estar fazendo. Você já falou bastante aí, né, a professora Lia já falou bastante da importância dos pais acompanharem tudo, e de alguma forma já foram levantados vários elementos aqui. Mas em relação a políticas públicas, em relação às escolas, os profissionais que atuam na área da educação, poderia contribuir, né, para que a gente possa amenizar, pelo menos, essa violência, para que ela não cresça mais do que já está. Assim, coisas bem práticas, assim, bem rapidinho, se for possível. Acho que a principal é a denúncia. A gente tem que voltar, retornar na questão da denúncia. Seja lá aluno da escola particular, pública, hospital público particular, seja de onde for, né? A denúncia pode ser feita de forma anônima, as pessoas têm que se manifestar. Em relação aos pais, observar, né, muito bem os seus filhos, o convívio, onde eles frequentam, e principalmente em relação
As redes sociais e internet. E as denúncias podem ser levadas a quem, aonde? Através do Disque 100, do Disque 181, através do comparecimento formal à delegacia, através de uma ligação para o Nucria, também pode ser feita de forma anônima, através do 3255-3936 e ao Conselho Tutelar. Lembrando que a investigação referente a uma denúncia anônima vai ser apurada sim, no entanto, nós temos que realizar diligências antes de, por exemplo, encaminhar para escuta especializada um menor. Né? Muitas vezes nós temos situações de vizinhos que tiveram desentendimento e acabam fazendo denúncias infundadas. Então, quando a pessoa comparece formalmente à delegacia, ao Conselho Tutelar, né, ou mesmo faz uma ligação, mesmo dizendo que não quer se identificar, mas para a polícia acaba se identificando, para nós fica mais fácil seguir com a investigação. Mais rápido também. E acho que essa questão, assim, a gente usa muito o termo notifique. Porque denúncia é alguma coisa, é como se você tivesse que assumir uma responsabilidade de confeccionar um boletim de ocorrência. Isso não quer dizer, no momento em que o senhor liga ou entra em contato com o Conselho Tutelar ou mesmo com a delegacia, não quer dizer que o senhor vai ter que assumir a responsabilidade de um boletim de ocorrência. O senhor está levando uma notícia de um possível crime que será investigado e posteriormente boletim de ocorrência. Se a pessoa não aparece, a gente tem o Conselho Tutelar para estar representando a vítima ali, daí confeccionar o boletim de ocorrência. Acho que as pessoas têm muito medo, esse envolvimento, não quero me envolver, mas noticiar um crime, ele é importantíssimo, porque sempre pode ter uma criança, um adolescente sem condição de defesa, né, sendo mantido ali em numa situação extremamente dolorida, né, para ela. Até só ressaltando um caso que me chamou bastante atenção, foi um caso que ocorreu uma prisão e professores da rede estadual foram ouvidos, e uma das professoras disse que teria percebido que ali o autor, né, o investigado, ele estaria praticando alguma situação no contexto escolar, né, perseguindo, que as alunas estavam incomodadas. E eu perguntei a ela, mas a senhora, como professora, foi lá, perguntou o que estava acontecendo, tentou entender? Ela falou, não, eu não queria me envolver. E eu disse a ela, eu tenho uma filha que é criança, e o que eu espero é que na escola o professor fique atento, porque a luta contra o abuso, o combate ao abuso sexual é uma luta de todos nós. Então, você que tem filho, o filho está na escola, você espera o quê? Que o professor esteja ali justamente para, né, proteger e estar atento às situações que estão ocorrendo. Então, pessoal, muito obrigado. Estou muito contente, né, dessa nossa conversa, dessas informações que nós trouxemos aqui para aqueles que nos acompanham, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, também a gente se conscientizando sempre mais, né, que a responsabilidade é de todos nós, é de toda a sociedade, de todo homem, de todo cidadão de bem, né, e a nossa maior riqueza são nossas crianças, são nossos jovens, né? Que eu não direi que eles são o futuro de amanhã, eles já são o nosso presente, né? Eles são importantes para nós hoje e não só quando se tornarem adultos, né? Então que todos nós colaboremos para criar essa cultura do amor, né? A cultura da vida, não a cultura da violência, a cultura da morte. E a gente faz isso através dos debates, através das conversas, através da gente interagir com pessoas que também passaram por sofrimento e que hoje entraram na luta, que se tornaram, às vezes eu digo assim, se tornaram profetas da vida, profetas do amor, profeta da civilização, do amor e da esperança. Então agradeço muito, professora Célia Regina, delegada Karen, a Lia, tutelar da criança e adolescente, muito obrigado. Professor Fernando, que daqui a pouquinho vai trazer a nossa última música. E não sei se vocês querem dar uma palavrinha, mas agora meio minutinho só. Eu só queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, de trocar, né, ideias e poder conversar sobre um assunto extremamente importante, né, que é a criança e o adolescente nas nossas vidas. Muito obrigado. Então, muito obrigada. Obrigado a você.
Muito obrigada pelo convite. Aguardamos vocês também no Nucria para tomar um cafezinho lá. Então, muito obrigado. Vamos aparecer, sim. Quero agradecer também a oportunidade, professor, a todos vocês, a Uningá, por essa oportunidade de discutir esse assunto tão importante e aproveitar para chamar as pessoas agora no mês de maio, compartilharem em suas redes sociais o Maio Laranja, está aí no Instagram, em todas as redes sociais, para a gente falar sobre o assunto em todos os momentos. Obrigada. Exato. Obrigado a vocês mais uma vez. Eu queria, antes do professor Luiz Fernando trazer a última canção, eu quero lembrar que, mais uma vez, que esse café ele acontece todo o primeiro sábado de cada mês, nesse horário, iniciando às 9 horas. E dentro da nossa capelania universitária nós temos também o atendimento, vocês poderão acessar a página da Uningá, ali tem um e-mail, poderão agendar também o seu atendimento conosco. Eu estou todas as terças-feiras para o atendimento na capelania. Lembrando que também nós temos missa na Uningá todas as terças-feiras, 18h15, na Capela Ecumênica. Estão convidados, não só a comunidade interna, mas a comunidade externa também está convidada a participar. Tem vários grupos também de oração, não só católicos, mas de diversas denominações religiosas, que se reúnem na nossa capela para os seus momentos de oração, nos seus intervalos das aulas. Então, muito obrigado. Quero deixar aqui nosso agradecimento à Uningá por nos possibilitar fazer essa atividade, esse projeto, aqui na pessoa do reitor, professor Dr. Roberto, o presidente da mantenedora, o Dr. Ricardo, muito obrigado, a pró-reitora Gisele Colombari, nossos diretores, professores, coordenadores de curso, os colaboradores, os nossos técnicos aqui, né, sempre muito preocupado com o nosso trabalho aqui. Então, deixo meu agradecimento ao João, ao Adriano, ao Osmar e ao Márcio. Então, muito obrigado, né, essa equipe maravilhosa que nos assiste, que nos dá aí todo o suporte técnico para este trabalho. Então, muito obrigado. Peço que vocês também divulguem nos seus contatos, mais uma vez, o link. Mesmo quem não acompanhou agora, poderão depois acessar e conhecer um pouquinho sobre o trabalho profissional, o trabalho não só profissão por profissão em si, mas esse trabalho tão humanizado dos nossos profissionais que estão aqui, né? Mais uma vez, a professora Célia Regina, a delegada Kari e a tutelar da criança, a Lia. Professor Fernando, sem muita conversa mais, a gente despede de vocês com a música. Muito obrigado, professor. Você é sempre uma bênção no nosso café. Eu que agradeço. Muito obrigado. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais,
abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta.